Bom, então, continuando a resolução da P1 de 2019, de MAC 2166, eu optei por gravar essa questão assim porque eu acredito que mostrando o enunciado, mostrando a questão para vocês, fique mais fácil de vocês entenderem. Seria um pouco mais difícil de colocar ela inteira na lousa, vocês vão ver. Então, vai ser assim. E nesse primeiro vídeo eu vou gravar, explicar um pouquinho o enunciado e mostrar como começo a resolver, e aí eu vou parar no meio e gravar outro vídeo com o resto da resolução, para ele não ficar muito longo, né? Então, se você não quiser ver a explicação um pouquinho do enunciado, pode ir um pouquinho mais para frente, que aí eu já começo a resolução do exercício mesmo. Mas bom, então indo para leitura e para explicar um pouquinho do enunciado, ele pede para você construir um algoritmo para simular um jogo de par ou ímpar, supondo que os dois jogadores digitem o lance sem saber o que o outro digitou. Então é bem um par ou ímpar mesmo, né? Os jogadores devem digitar um valor entre 0 e 5, e o jogador 1 vence sempre que a soma dos algarismos for par, e caso contrário, vence o jogador 2. Então 1 é sempre o par, 2 é sempre o ímpar. O jogo é finalizado quando um dos jogadores digita algum inteiro negativo, e aí isso não conta como uma partida, né? Ao final, deve-se imprimir quantas partidas o jogador 1 ganhou e o total de partidas válidas. Então aqui ele mostra pra gente um exemplo, né? Por exemplo, nessa primeira entrada, o jogador 1 coloca 0, o jogador 2 coloca 1. Como dá um número ímpar, quem ganha é o jogador 2. Nas outras todas, quem ganha é o jogador 1, porque 0 mais 2 dá 2, 5 mais 3 dá 8, que são pares. E aí no final, o jogador 2 coloca o número menos 1, que é um inteiro negativo. Nesse caso, acaba aí, e aí as saídas aqui a gente consegue ver, né? O que o programa retorna pra gente. Partida 0, partida 1, partida 2, partida 3, e aí no final, de duas partidas, o jogador 1 ganhou. Desculpa. De três partidas, o jogador 1 ganhou duas, então 2 de 3. E aí que ele dá algumas dicas pra gente, né? Ele fala quais são as variáveis, então ele fala ganha 1 é a primeira variável, que é a quantidade de vitórias do jogador 1, o total, que é o total de partidas válidas, J1, que é a jogada do jogador 1, e J2, que é a jogada do jogador 2. Ele fala para você não tentar todas as combinações, isso seria bastante improdutivo na hora da prova, porque você tem um tempo limitado. E ele fala aqui que ele explica que nos quadros que eu vou mostrar, né, que tem os trechos do código, você tem o número que vocês vão ver nas alternativas e a indentação. Então vamos mostrar a questão completa para vocês agora. Bom, ele mostra aqui trechos de código e aí você tem que falar qual é a ordem do código certa para você fazer esse programa funcionar e ter essas saídas assim como ele fala. Então, aqui ele explica, ó, esse aqui é o primeiro trecho e a indentação dele é 0. A indentação eu já mostrei um pouquinho no primeiro exercício, mas é quando algumas coisas, quando um trecho do código depende de alguma condição ou de alguma coisa prévia a ele, ele fica um pouquinho depois. Então, nesse trecho 18, por exemplo, é bem claro aqui. Ele põe essa condição, esse if, e aí depois, essa linha que está embaixo, que está para a direita, ela só vai acontecer caso essa condição esteja satisfeita. Para não ficar sempre colocando, por exemplo, esse if dois espaços para a direita, ele coloca aqui que essa é a segunda indentação, né? Então, esse aqui começa no comecinho do código, e aí quando aqui aparece com uma indentação, ele já está um pouquinho para a direita. Quando aparece com duas indentações, ele está mais um espacinho para a direita. E bom, então, algumas dicas para você resolver essa questão, né? É bastante importante que você fique atento com as alternativas que você tem também, porque elas vão ajudar você a ver as possibilidades e você não se enrolar, às vezes, com uma possibilidade que, se não tem nas alternativas, não é correta. Bom, e aí é importante você perceber, por exemplo, que aqui todas as alternativas começam com o trecho, né? Trecho do código 1, 2 ou 3. Então, vai começar aqui, né? Algum desses três vai ser a primeira opção. E aí a gente pode começar a pensar. Bom, aqui a mudança entre eles sempre ele começa definindo as variáveis, né? E sempre ele começa definindo que a variável fim vai ser igual a 0. Então isso a gente não tem
o que pensar por enquanto. O que a gente tem que pensar é nessas mudanças que tem entre os trechos. Primeiro, ele fala que a variável ganha 1 é igual a menos 1, e o total também é igual a menos 1. Na segunda opção, ele fala ele também fala que o fim é igual a zero, mas ganha 1 é igual a zero e o total é igual a zero. Em T3, ganha 1 é menos 1 e o total também... Não, desculpa. Ganha 1 é 1 e o total é 1. Bom, então a gente tem que voltar para o que ele falou pra gente das variáveis, certo? Bom, ele fala que ganha 1 é a quantidade de vitórias do jogador 1 e total é o total de partidas disputadas. Então não faria muito sentido um jogador 1 começar com menos uma vitória ou o jogo começar já com uma partida tendo sido disputada. Ou, por exemplo, também o jogador 1 já começar com uma vitória ou ele começar com menos uma vitória. Quando a gente vai contar alguma coisa, a gente começa com 0, a partir do momento que a primeira partida for disputada, o total vai aumentar para 1, e se o jogador 1 tiver ganho, ela vai aumentar para 1 também. Caso contrário, ela continua 0. Então não faria muito sentido essas duas variáveis começarem com um valor que seja diferente de 0. Então a gente pode vir para as alternativas e já ficar mais atento nessas que começam com 2, né? É claro que na hora da prova, você pode ficar um pouco mais confuso e não ter certeza de que isso que você está fazendo está certo. Mas se você ficar mais atento com essas alternativas e ver se, continuando pensando na mesma linha de raciocínio, continuando o código, você vai encontrar alguma alternativa que faça sentido. Então, a primeira alternativa, a primeira opção aqui, o primeiro trecho de código, o trecho 2 parece bem mais correto que o trecho 1 e o trecho 3. Bom, é importante que você perceba também que não só pelas alternativas você consegue ver que a primeira escolha que você tem que fazer é entre o trecho 1, o trecho 2 e o trecho 3. Ele deixa aqui bem perceptível, né, que o trecho 1, o trecho 2 e o trecho 3, ele está definindo as variáveis, e aí aqui, a partir do trecho 4, ele já está fazendo outra coisa. Bom, continuando então a resolução da P1 de 2019, a gente já viu aqui que o trecho 2 parece ser o mais correto para a gente começar o código, né? E a gente marcou as alternativas possíveis ainda, caso isso esteja correto mesmo. Para continuar, a gente pode ver aqui nas alternativas que os trechos seguintes, ele fica entre o 4, o 5 e o 6, né? Primeiro que o trecho 7 não aparece em nenhuma alternativa, então você pode esquecer ele aqui, porque se ele não aparece em nenhuma alternativa, ele está errado. Então você fica entre o trecho 4, o trecho 5 e o trecho 6, para saber qual é o próximo e poder continuar a nossa análise aqui das alternativas. Bom, nesse trecho, ele sempre está colocando uma condição. Nessa condição que ele coloca, o while é enquanto. Enquanto a condição que ele está colocando estiver acontecendo, enquanto essa condição for válida, a parte seguinte do código vai continuar valendo. Essa é uma parte que a gente usa aquilo que eu falei da indentação, né? Pode perceber que esse while vem aqui, esse enquanto, e aí depois os próximos trechos vão ter esse aqui. O que isso significa? Significa que no código, aqui está a condição, o enquanto, o while, e aí nos trechos seguintes vai estar um pouquinho mais para frente, para mostrar, para ficar bem claro que os trechos seguintes eles estão dependendo daquela condição. Eles só vão acontecer enquanto a condição que está no trecho 4, 5 ou 6 estiver valendo. Então, bom, a gente vai analisar agora essas condições. Nesse caso, é sempre importante lembrar também que você pode fazer por eliminação. Então, você pode analisar aqui. Enquanto a variável fim for igual a 0. Para mim, não me parece muito conclusiva ainda. Então, vamos analisar as outras. No trecho 5, ele fala, enquanto o número de vitórias do jogador 1 for igual ao número de partidas. Parece um pouco estranho. Por que você ia querer saber qual ia ser, o que você ia fazer depois no código que só seria válido se o jogador 1 tivesse ganhado todas que ele está disputando. E no trecho 6, ele fala que o trecho seguinte vai acontecer caso o número de vitórias do jogador 1 sempre seja inferior ao número total de partidas.
O que também parece estranho, porque o que você vai querer fazer se o jogador 1 ganhar todas? Não faz muito sentido aí. Futuramente a gente vai ver por que faz sentido esse fim igual a zero. Você pode ver aqui, se você quiser ir um pouquinho mais para frente, que ele coloca aqui, ó, se a variável j1 ou j2 for menor que zero, o fim vai ser igual a 1. Então, se o fim vai ser igual a 1, essa condição ela não vai mais ser cumprida, e aí a gente vai partir para o fim do jogo. Então é por isso que o segundo trecho que a gente vai ter é o trecho 4. Principalmente porque esses dois não fazem muito sentido. No trecho 5, o jogador 1 precisaria ganhar todos os seus jogos, não faz muito sentido. E no trecho 6, ele não poderia estar ganhando todos os seus jogos. Então esses dois não fazem muito sentido, a gente acaba escolhendo o trecho 4. E aí a gente continua olhando as nossas alternativas, a gente vê que só uma começa com 2 e 4, o que já é um bom indicativo. É lógico que na hora da prova é muito arriscado você assinalar essa alternativa logo de cara, porque às vezes você cometeu algum erro, então vale a pena continuar olhando aí se o resto do código vai fazer sentido, né? Então, bom, continuando, você pode ver que depois ele vai ficar entre os trechos 8 e 9. O trecho 10 ele também não aparece, assim como o trecho 7. Então você pode vir aqui e ignorar o trecho 10. Bom, o trecho 8 e o trecho 9, ele vai ser essa impressão aqui, ó. Primeiro que é um print, então é alguma coisa que vai aparecer nas saídas, né? E aí ele vai imprimir partida e um número. Quando aparece isso aqui, que é porcentagem id, ele vai recuperar alguma variável que vai aparecer depois. No caso, essa variável aparece aqui, ó, quando você escreve porcentagem e a variável. E aí aqui, no trecho 8, ele escreve porcentagem e a variável total, no trecho 9, a porcentagem e a variável ganha 1. Mas bom, a gente vê aqui que no primeiro jogo deu ímpar, então o jogador 2 ganhou, e apareceu primeiro partida 0, né, porque ainda não tinha tido nenhuma partida, e depois partida 1. Então o que ele mostra é o número total de partidas, não faria sentido mostrar só o número de partidas que o jogador ganhou, né, o jogador 1 ganhou. Então a gente vê também que o que faz mais sentido é esse trecho 8. Então, aqui a gente vê que essa continua fazendo sentido, né? Porque tem o trecho 8 e que aí você pode começar a olhar também se tem alguma outra que tem 4 e 8 e ver se existe alguma possibilidade de você ter errado no começo. Mas até agora essa alternativa parece a melhor. Bom, continuando, a próxima fica entre a 11, a 12 e a 13, né? Então você vai começar a analisar elas. Aqui tem um ponto importante. Na 13, ele já trabalha com as variáveis J1 e J2. Como a gente leu no enunciado, essas são as jogadas do jogador 1 e do jogador 2. Mas você ainda não definiu essas variáveis. Então você não tem como trabalhar com elas. Então a gente sabe que esse trecho 13 não vem agora. Porque você não pode colocar variáveis dentro de uma condição ou fazer uma operação com elas se você ainda não definiu as variáveis. E as variáveis precisam ser definidas antes de qualquer operação ou qualquer condição que você faça com elas. E é isso que você pode fazer aqui no trecho 11 e no trecho 12, né? Nesse trecho 11 e no trecho 12, você tem input. Input é quando o usuário, a pessoa que está usando o programa, vai colocar uma variável lá. Então, no caso, a jogada que eles vão pôr, né? É o valor entre 0 e 5. Nesse caso, as duas parecem corretas. Por quê? Porque nas duas você consegue inserir um número. Mas, por que a alternativa 12 parece mais correta? Porque ela tem esse int. Esse int significa que você precisa colocar um número inteiro. Existem alguns tipos de variáveis no Python, que é a linguagem de programação que a gente está utilizando. Uma delas
é o int, que é o número inteiro. Também tem float, que é um número que não precisa ser necessariamente inteiro. Então pode ser 2,5, pode ser 3, pode ser 45 ou qualquer número que seja inteiro ou não. E aí, se ele for inteiro, normalmente ele vai aparecer ponto zero. Então, ao invés de 4, aparece 4.0, para você saber que esse número é um float e não um int. Bom, então voltando, que aqui a gente acaba decidindo pela alternativa mais certa, porque aqui você não quer que alguém coloque 1,5 ou 3.4 ou qualquer outro valor não inteiro no seu para o ímpar. Então você exige aqui que o valor seja um número inteiro, né? Caso a pessoa não coloque um número inteiro, vai dar um problema. Bom, então a gente vê aqui que a alternativa 12 parece a mais correta, né? E essa alternativa está bem encaminhada para ser a correta, apesar de que aqui também a gente tem a alternativa 12. Então, por isso a gente vai continuar, caso alguém estivesse na dúvida aí se o primeiro trecho era o 2 ou o 3, né? Bom, o próximo a gente tem que analisar entre o trecho 14, o trecho 15 e o trecho 16. Bom, aqui a gente vai analisar no trecho 14 e no trecho 15 o que acontece caso alguém coloque um valor negativo. A gente sabe que caso aconteça algum valor negativo, o jogo acaba, né? E por que isso? Porque ele coloca aqui uma condição. If, que é se a jogada do jogador 1 for menor que 0, ou, or significa ou, a jogada do jogador 2 for menor que 0, só um desses dois precisa acontecer. Pode acontecer os dois, mas um deles já acontecendo é o suficiente. Se um desses acontecer, ele vai imprimir, ele vai colocar como saída que o jogo J1 aí vai ter primeiro o número de jogos que ele ganhou, que é a variável ganha 1, D, e aí esse valor aqui que é o número total de jogos, né? E a gente vê aqui que essa saída realmente existe, né? Porque nesse exemplo que ele dá, realmente ele imprime no final, J1, 2, que é o número de vitórias do jogador 1, D, 3. Mas a gente vai analisar as outras alternativas também. E vendo as outras alternativas, a gente lembra que dessa condição, desse while enquanto a variável fim fosse igual a 0. E a gente vê aqui que ele mexe um pouco com isso, né? Ele coloca outra condição. Enquanto que caso algum dos dois valores colocados pelos jogadores, jogador 1 e jogador 2, for menor que 0, mesmo começo de código que aqui, né? Caso alguma dessas coisas aconteça, a variável fim vai mudar de valor para igual a 1. E aí a gente pensa que pode fazer mais sentido. Por quê? Porque o jogo está acontecendo enquanto while a variável fim for igual a 0. Caso algum dos valores seja negativo, o jogo não vai mais acontecer. O que a gente precisa fazer para o jogo não acontecer mais? Mudar o valor da variável fim. Aí, esse aqui começa a fazer mais sentido, porque com esse primeiro, o jogo não pararia de acontecer. O jogo continuaria rodando, até porque você não mudou a variável fim. E ele só vai parar de funcionar quando você mudar a variável fim. Essa saída, essa impressão aqui, que parece certa, a gente pode ver aqui nos trechos seguintes, que ela vai ter exatamente a mesma impressão depois. Então ela não precisa ser agora. Então a gente coloca aqui. Analisando também o trecho 16, a gente vê que ele nem analisa, em nenhum dos trechos seguintes, a possibilidade de um dos valores ser negativo. Então, como a gente sabe que a gente tem que pensar nessa possibilidade, a gente fica entre o trecho 14 e o 15, e como eu mostrei, o trecho 15 faz mais sentido, porque ele já dá um comando que vai fazer o código parar de funcionar, né? Então, caso algum desses valores seja negativo, fim igual a 1. E aí, ele vai perceber que é para ele parar de rodar o jogo. Caso contrário, caso os dois números sejam 0 ou mais, ou seja, esse else significa isso, né? Caso essa condição não seja atendida, aí vai acontecer o que vem em seguida. Então, bom, a gente já viu que vem o 15 aqui, né?
Aqui também tem o 15, então caso alguém estivesse entre o trecho 3 e o trecho 2 para começar, a pessoa ainda estaria na dúvida, mas a gente vai matar essa dúvida agora, né? Porque aí aqui vem o 18 e aqui vem o trecho 16. E eu vou continuar explicando depois, porque é bom vocês entenderem o código inteiro e o que cada um dos trechos fazem. Então, vamos continuar. Bom, a gente vê que agora a gente vai ficar entre o 16, o 17 e o 18, né? Então, são essas três possibilidades que podem vir. Bom, aqui ele vai analisar quem ganha, né? Como a gente vê isso? Porque ele coloca uma condição que se alguma coisa acontecer, a variável ganha 1, que é o número de vitórias do jogador 1, ela vai aumentar. Ou seja, ganha 1, o novo valor que a gente vai atribuir para essa variável vai ser igual ao valor antigo dessa variável mais 1. Por quê? Porque se o jogador 1 não tinha ganhado nenhuma, ganha 1 vai ser igual a 0. E aí, se ele ganhou, ganha 1, o novo valor vai ser igual a 0, seu valor antigo, mais 1. E aí, o número de vitórias do jogador 1 fica 1. E a gente vê que isso não muda, né? Isso está para as 3. Ou seja, a gente vai ter que analisar a condição que ele coloca para o jogador 1 ter ganho uma partida. Então, bom, vamos analisar. É essa condição aqui, né? Esse if que a gente vai analisar. Quando a gente analisa, a gente pode ver. Bom, aqui em primeiro lugar, ele coloca que se a soma da jogada 1 com a jogada 2, e aí essa porcentagem 2 for igual a 0. O que isso significa? É que caso essa soma, e aí o que significa porcentagem? Quando você tem uma porcentagem entre dois números, entre duas variáveis, você vai pensar no resto da divisão do primeiro pelo segundo. Nesse caso, é o resto da divisão de J1 mais J2 por 2. O que você está analisando? Se o resto dessa divisão dá zero. Caso ele dê zero, o número vai ser par. Vamos pensar. Caso J1 seja 0, como a gente tem aqui nesse primeiro exemplo, e J2 seja 1. J1 mais J2 é 1, o resto da divisão de 1 por 2 não é 0. Então, você não vai somar 1 no número de vitórias dele. Caso, vamos para o segundo passo aqui, né? O jogador 1 põe 0 e o jogador 2 põe 2. Nesse caso, o resto vai ser igual a 0. E aí, como o jogador 1 sempre ganha caso o número seja par, ele vai ganhar mais uma vitória. Então, essa condição, nesse segundo caso, foi cumprida e mais uma vitória vai ser adicionada. Então, bom, aí a gente vê que esse trecho parece fazer bastante sentido, né? Porque ele analisa se o resto dessa soma dá 0 ou não. Caso dê, é um número par, então o jogador 1 ganhou. Mas vamos analisar os outros trechos para ter certeza de que eles não fazem muito sentido. Bom, aqui, nesse trecho 17, ele quer saber se o resultado da divisão do valor por 2 é igual a 0. Quando a gente tem essa barra, a gente está vendo a divisão. E aí ele coloca essa condição. Caso a soma do valor do 1 com o 2 dividido por 2 seja igual a 0, aí é aquilo de novo, que o jogador 1 vai ter uma vitória adicionada. E isso também não faz sentido, né? Porque caso seja 4, por exemplo, vamos para esse terceiro exemplo. O jogador 1 colocou 3 e o jogador 2 colocou 5. A soma dos valores vai ser 8. E 8 dividido por 2 vai dar 4, que é um valor par. Ou seja, o jogador 1 ganhou. Mas o resultado da divisão não deu 0. O que deu 0 é o resto da divisão. Então aqui ele trabalhava com isso, né? Você sabe que isso aqui quer saber o resto da divisão. Isso aqui você usa quando você quer saber o resultado da divisão. Então, o trecho 16 continua aparecendo mais certo. No trecho 18, o que ele faz? Ele quer saber, de maneira muito parecida com o trecho 16, se o resto da divisão é 1. O resto da divisão seria 1 caso o número fosse ímpar. Quando você divide qualquer número ímpar por 2, o resto é sempre 1. Pode ser 7, pode ser 9, pode ser 3. O resto sempre vai ser 1. Então, caso o número seja ímpar, o jogador 1 ganha mais uma vitória. Só que a gente sabe que não é assim, né? Porque o jogador 1 sempre vence aqui quando a soma dos dois valores for par.
Então a gente vê que o trecho 16 é o correto. Aí a gente vê que esse aqui está errado, e o que parece muito correto agora é essa alternativa. Como eu disse, eu vou continuar aqui só para explicar esses últimos trechos, né? Então, a partir daqui você provavelmente tem muita certeza dessa alternativa, mas eu vou continuar explicando para caso alguém queira entender o resto. Bom, aqui a gente também tem uma boa vantagem que ele coloca essa variável n. Primeiro que essa variável n não apareceu até agora, e se a gente voltar aqui no enunciado, ele vai falar de de 4 variáveis, que é ganha 1, total, J1 e J2. Não falou de n em nenhum momento. Então a gente pode ver essas possibilidades aqui com o n, que é o trecho 19 e o trecho 20, e já cortar também, porque não existe nenhum n. E aí a gente ficou com essas 3 possibilidades aqui, né? Essa aqui também tem um n. A gente sabe que não tem n nenhum, então a gente corta. Por si só, a gente já conseguiria ver que é 21, 22. Ele poderia fazer alguma brincadeirinha que nem ele faz aqui na alternativa de cima, né? 22 depois 21. Então, vamos ver aqui as duas para saber qual que vem antes. E bom, a gente consegue ver que depois que a gente decide se o jogador 1 ganhou ou não, com esse trecho 16, a gente precisa contabilizar mais uma partida. A gente vai contabilizar a partida independentemente de se o jogador 1 tiver ganho ou não, né? Então a gente pode ver que se a gente olhar a indentação, aqui vai estar na segunda indentação essa condição. Esse trecho de que o ganha 1 ganhou mais um jogo, né? Tá na terceira indentação, porque ele tá depois desse if. Tem mais essa indentação aqui. Mas, como eu disse, a soma de mais um jogo no total não precisa estar, né, não pode estar nessa mesma indentação do ganha 1, porque a gente sempre vai somar mais um jogo. Ele não precisa ter ganho um jogo para a gente somar. Então aqui a indentação está certa também, de que esse total igual a total mais 1 vai estar na mesma linha dessa condição aqui, não dentro da condição. E bom, então aqui a gente soma mais um jogo, e aí aqui finalmente aquele print que eu já comentei antes, né? Você pode ver que ele volta para a indentação 0. Por quê? Porque isso já é bem depois da gente ter terminado essa condição aqui. Esse while, esse enquanto, ele termina quando ele percebe que o fim é igual a 1, né? E não é mais fim igual a 0. Então, essa saída, ela não vai estar dentro desse print. Não, desculpa. Desse while, desse enquanto. Ele vai estar depois. Porque ele pode esperar tudo acabar para depois ele fazer essa saída. E aí, finalmente, ele pode fazer essa saída. Que aí, como eu disse, né? J1, aí ele vai falar primeiro uma variável, que a gente pode ver aqui. É sempre em ordem se aqui vai sair essa variável que está primeiro, aqui vai sair essa variável que está em segundo, e assim por diante. Então, primeiro ele vai sair o número de vitórias do jogador 1, e depois o número de jogos total. E aí a gente complementa e vê que essa alternativa que parecia correta desde o começo era correta mesmo, né? Essa alternativa certa.